Ok, vamos então para a nossa aula número 3, tá? Hoje a gente vai tratar então sobre as propriedades psicrométricas. Então, no nosso curso que a gente já viu, né, foi uma primeira aula onde a gente tratou de uma revisão de termodinâmica, lembrando que é uma revisão bem específica só porque exatamente a gente precisa aqui para o curso de psicometria e processos psicométricos, tá? Depois, a gente fez um estudo do ar atmosférico, onde a gente viu então que, né, o ar atmosférico ele é composto por uma parcela de ar seco, né, onde nesse ar seco eu tenho uma quantidade de gases ali, né, então eu tenho o oxigênio e o nitrogênio como os mais importantes, e eu tenho outras parcelas que são menos importantes. E junto desse ar seco eu tenho uma quantidade de umidade, né, ou seja, de vapor de água. Legal. Então, esta quantidade de ar seco e esta quantidade de vapor de água misturada, né, então essas duas parcelas de gases misturadas aí, né, e somando as suas parcelas, a gente tem então a pressão total, que é dada pela lei de Dalton, que então, né, onde a gente consegue perceber aí a pressão atmosférica. Ok, então com isso feito, né, agora a gente pode estudar então quais são as propriedades psicométricas, ou seja, quais são as propriedades que a gente tem para essa mistura, né, de ar e vapor de água. Ok? Então são essas as propriedades que a gente vai estudar aqui, tá? A gente vai verificar algumas propriedades mais importantes, tá? Alguns livros mais antigos relatam algumas outras propriedades que a gente não utiliza hoje em dia, né? Então aqui a gente vai tratar realmente das propriedades importantes, né? Para entender aí, né? O processo de climatização, ou seja, se eu vou, né, resfriar ou aquecer um ambiente, obrigatoriamente eu tenho que entender essas propriedades e depois, né, a gente nas próximas aulas a gente vai aplicar isso em processos psicométricos, ok? Então vamos lá. Então a nossa primeira propriedade, tá, é a umidade absoluta. A umidade absoluta, na última aula, né, quando a gente falou da lei de Dalton, né, nós resolvemos alguns problemas utilizando lá a lei de Dalton, né? Então um foi utilizando a lei de Dalton e depois, né, a gente resolveu alguns outros que eu coloquei como consequências da lei de Dalton. Então, a umidade absoluta, né, ela é uma consequência lá da lei de Dalton, né, e ela significa o quê? Ela, na verdade, ela é a massa de vapor, tá, a massa de vapor de água, né, por a massa de ar seco, ok? Então, massa de vapor por massa de ar seco. Tá? E isso a gente viu lá na última aula, no último problema que a gente resolveu, né, só relembrando, a gente resolveu um problema onde a gente calculou para um ambiente a massa de vapor e depois a gente, para o mesmo ambiente, a gente calculou qual que era a massa de ar seco. Tá? E aí eu comentei com vocês que se eu dividisse um pelo outro, isso daqui era uma propriedade, que é a umidade absoluta, tá? Tá aqui, né? A umidade absoluta, dada então, né, por massa de vapor dividida pela massa de ar seco. Então, uma relação. Na última aula a gente também resolveu isso, né, usando, né, as pressões, né, e as propriedades do gás, né, a massa molecular, fazendo então esse produto, né, da pressão pela massa molecular, a gente achou lá uma proporção em peso e fazendo a proporção em peso de vapor pela proporção em peso de ar seco, a gente chegou no mesmo número, ok? Tá? Então aqui a gente vai avaliar essa umidade absoluta de uma forma um pouco diferente. Ao invés de avaliar pelas massas, a gente vai avaliar pelas pressões. Mas por que isso? Bom, porque é muito mais simples avaliar pela pressão do que pela massa, né? É pouco provável que a gente saiba quanto que tem de massa de vapor ou massa de ar num ambiente, a não ser que a gente calcule, né, como a gente fez na aula passada. Mas saber a pressão é mais simples, tá? Então vamos lá. Então como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que lembrar que tanto o vapor de água presente, né, no meu ar atmosférico, quanto o ar seco,
os dois são considerados, né, como sendo gás perfeito. Ora, se os dois são considerados um gás perfeito, então cabe, né, a equação que a gente já conhece bem aí, né, que é a pressão vezes volume igual a massa vezes a constante do gás vezes a temperatura. Lembrando que pressão e temperatura são absolutos. Ok, bom, eu posso fazer o seguinte, então, aqui. Por exemplo, né, se eu quero massa de vapor, então a massa de vapor nada mais é, né, do que aqui, chamar isso aqui então, de pressão parcial de... desculpa. Chamar isso aqui de pressão parcial de vapor, isso aqui massa de vapor, constante para o gás, né? Vapor de água, e aqui a temperatura. Então, isolando a massa, né, de vapor, fica então pressão parcial de vapor vezes o volume, dividido pela constante do gás, no caso, constante do gás vapor de água, vezes a temperatura, que é exatamente o que está sendo feito aqui, né, nessa parte de cima aqui dessa relação. Embaixo a mesma coisa vai acontecer, né? A massa de ar seco, né? Tá? Ela também segue a mesma equação. Então fica lá que a pressão parcial de ar seco vezes o volume é igual a massa de ar seco vezes a constante desse gás ar seco vezes a temperatura. Ora, isolando a massa de ar seco, eu tenho então que a massa de ar seco vai ser a pressão parcial de ar vezes o volume dividido pela constante do ar vezes a temperatura. Aqui, a gente tem que lembrar que a gente está tratando para o mesmo ambiente, então o volume é o mesmo em cima e embaixo, a temperatura é a mesma. Okay? Então eu posso simplesmente cortar, né, estes termos aí, ficando então a constante do ar, a constante do gás ar seco, vezes a pressão de vapor, sobre a constante do vapor, né, tá? A constante do gás vapor vezes a pressão de ar seco. Aqui, né, tanto a constante para o ar quanto a constante para o vapor, elas são conhecidas, né? Eu tenho ela aqui, ó. Então, o ar seco 0,287 e o vapor de água 0,4615, né? São esses dois valores aqui. Se eu fizer, então, 0,287 dividido por 0,4615, o que eu vou ter? Vou ter 0,622, ok? Tá? Então, isto aqui, né, essa relação é igual a fazer 0,622 vezes a pressão parcial de vapor pela pressão de ar seco. Tá? Então é a mesma coisa. Né? Então isso aqui é uma simplificação. Ok? E aí isso aqui então vai me dar então, a massa de vapor por massa de ar seco. Legal, mas ainda dá para fazer uma melhoria nisso. Né? Normalmente a gente não sabe, né, quanto que é a pressão de ar seco. A gente sabe quanto que é a pressão do local. E aí, lembrando lá da lei de Dalton, né, a lei de Dalton diz para a gente que a pressão total é igual à pressão parcial de ar seco, né, que é uma parcela dos gases que, né, compõem aqui nessa pressão total, mais a pressão parcial de vapor. Ok? Então, para eu ter a pressão total do local, né, a gente viu isso na aula passada, né, então a pressão atmosférica é a soma dessas duas pressões parciais. Então, dessa forma, fica que a pressão de ar seco será a pressão total, né, a pressão atmosférica do local, menos a pressão parcial de vapor. Eu posso reescrever isso aqui, exatamente isso que está escrito aqui. Né? Então, eu posso calcular a umidade absoluta utilizando essa relação ou utilizando essa relação, que na verdade tudo é mais o mesmo, né? Os dois são exatamente iguais, né? Só que aqui eu não necessariamente preciso saber quanto que é a pressão parcial de ar seco, né? Eu preciso saber quanto que é a pressão de vapor e a pressão atmosférica do local. Tá? Então fica aqui a umidade absoluta é igual a 0,622, a constante por conta da relação entre as constantes de gás, né? Vezes a pressão parcial de vapor, sobre, né, a pressão total menos a pressão parcial de vapor. A pressão parcial de vapor é relativamente mais simples da gente encontrar, né? Tá?
eu preciso de uma tabela termodinâmica e saber qual que é a umidade relativa, ok? Bom, então essa é a umidade absoluta. A umidade absoluta também, em algumas literaturas, ela é conhecida como sendo umidade específica. Então, dependendo do material que você consulta, ou dependendo da carta psicométrica que você vai utilizar, você pode encontrar esse nome, umidade específica. Então é só lembrar que umidade específica e umidade absoluta são exatamente, né, a mesma propriedade, ok? Então aqui nessa propriedade a gente está enxergando então quanto de água eu tenho presente no ar seco, ok? Tá? Para formar, né, o ar atmosférico. É isso, né? E essa é uma propriedade bastante importante para processos de climatização. Na verdade, ela é mais importante do que a próxima para efeito de cálculo, né? A próxima propriedade que a gente chama de umidade relativa, ela tem, né, uma característica para a gente entender o que está acontecendo no ambiente, mas para efeito de cálculo, né, para efeito de saber o quanto que eu preciso adicionar, por exemplo, se eu preciso aumentar a umidade de um ambiente, eu preciso reduzir a umidade de um ambiente, é esta propriedade aí, né, a umidade absoluta, que é a mais importante. Ok? Bom, vamos lá. Então, a próxima propriedade, né, é a umidade relativa, né, a umidade relativa bastante falada aí, né, nos meios de comunicação para explicar como é que está, né, o tempo, né? Então, o que que ela significa? Ela é o índice de massa, né, então o índice de massa de vapor de água no ar, né, tá? Pela massa de vapor de água necessária para que esse ar esteja totalmente saturado na mesma temperatura. Complexo, né? Então vamos lá. Vamos ver o que significa isso, né? Então aqui, ó, nós temos aqui um diagrama TS, né, temperatura por entropia, para a água, tá? Lembrando, esse domo aqui, né, esse domo, ele mostra para a gente a partir, né, relembrando, né, que é o meu ponto crítico, né, esse aqui é o meu ponto crítico, ok? Esta linha aqui, líquido saturado, e deste lado aqui, vapor saturado, ok? Então, olha lá, vamos pensar numa posição qualquer, por exemplo, essa posição A. A temperatura é uma temperatura qualquer aqui, eu vou colocar como X. Esta posição aqui é a posição de vapor saturado, ok? Ou seja, se eu estiver sobre esta linha, significa que se eu retirar alguma quantidade de calor, eu vou começar a condensar, ok? Tá? Então, o que é a umidade relativa? É o quão longe eu estou dessa linha aqui, ó. Então, olha lá, esse ponto A, ele está bem longe, né, para a mesma temperatura, tá vendo? Ele está bem longe dessa região de saturação. Já esse ponto A', este ponto aqui, ó, o A', ele está um pouco mais próximo do que? Da minha linha aqui de vapor saturado. Esse ponto a duas linhas, ele já está bem mais perto. O que significa isso? Isso aqui significa o seguinte, quando eu digo que a umidade relativa é 100%, significa que a condição atmosférica é de que aquela molécula de ar, né, ela está ali com uma quantidade de água que está nessa condição aqui ó, de 100%. Ou seja, ele está aqui na linha de vapor saturado. Se eu retirar qualquer quantidade de calor, ele vai começar o quê? A condensar, começar a virar líquido vapor. Ou seja, né, vai haver condensação no local. Ok? Já esse ponto A, ele está bem distante aqui da minha região de vapor saturado. Então, por exemplo, né, eu poderia dizer que esse ponto A aqui, ele significa que a umidade relativa do ar, ela está, por exemplo, ali, vamos colocar que isso daqui seja, por exemplo, 40%. Ok? Então ele está distante dessa região de saturação. Tá? Ele está bem distante. Ele tem, né? Ele ainda pode absorver a umidade. Né? Ele ainda pode absorver a umidade ali. Ele ainda pode
é, a condição dele de temperatura para a pressão que ele tem aqui, né, para essa pressão parcial de vapor, é tal que ele está bem distante da região de saturação. Por exemplo, o ponto A', vamos dizer que eu estivesse, por exemplo, aí com 60% de umidade relativa. O que significa isso? Significa que nessa posição, para a mesma temperatura do ponto A, ele está agora numa nova pressão parcial, tá vendo? Essa aqui é uma nova pressão parcial, onde indica para mim então que ele ainda está distante da região de saturação, então não tem condições de haver condensação no local, porém, né, já uma umidade maior, né? É uma umidade maior do que o ponto A. Agora vamos pensar o ponto A duas linhas. Esse local aqui, eu posso dizer aqui como exemplo que a minha umidade relativa fosse 80%. Então significa que neste ponto A duas linhas eu tenho uma nova pressão parcial de vapor. Nota que a temperatura é sempre a mesma, né? Tá? Ou seja, essa posição indica para mim agora que eu estou mais próximo da região de saturação, mas ainda não tenho, né, o risco de condensação. Tá? E aqui é 100%, né, a gente diz que o ar está saturado, ou seja, ele está na pressão de saturação. Né? Então aqui ó, é a pressão de saturação. Ok? Tá? Então é isso que é a umidade relativa. E essa informação é importante para a gente saber se o local é muito úmido ou muito seco. Né? Tá? Então, em locais muito secos, né? Então onde eu estou muito distante da região de saturação, significa que, né, esse índice de massa de vapor, né, presente, ele é muito pequeno. Né? E aí significa então que eu posso ter problemas, por exemplo, se eu tiver equipamentos que são eletrônicos, pode ter carga eletrostática, né? Então é um risco para o ser humano, né? Riscos aí de para a saúde, né? Então eu tenho uma pele ressecada, né? Eu tenho problemas aí é, de visão, né? Vista mais seca, né? Tá? Sangramento de nariz, então né, são condições extremas. Por outro lado, em locais onde a umidade relativa é muito elevada, eu tenho problemas de umidade, né? Tá? Então eu tenho problemas de bolor. Então o ar-condicionado vai ter que colocar isso dentro de uma faixa, né, de trabalho adequada, tá ok? Tá? Então, a umidade relativa eu posso indicar, e normalmente, né, em ar-condicionado a gente também indica como sendo o R, tá? Ele vai ser então a minha massa de vapor pela minha massa de vapor saturado, tá? Mas de novo, trabalhar com massa é meio complexo, né? Eu entender aí o quanto de massa de vapor eu tenho no meu ambiente externo é muito complicado. Mas trabalhar com as pressões é mais fácil, né? Então olha lá, lembrando de novo que a gente está, né, falando de gás perfeito, né? Então vale a equação de gás perfeito. Então isolando da mesma forma que a gente fez para a umidade absoluta, isolando a massa, né? Então a massa dessa de vapor, né, para essa pressão parcial, né, vai ser então igual a pressão parcial de vapor vezes o volume dividido pela constante do vapor, né? Constante universal desse gás vapor vezes a temperatura. E para a massa de vapor saturado, o que eu vou ter? Isso aqui vai ser igual à pressão de saturação, né? A gente viu na aula passada, lá nos exemplos, né? A gente tem isso aí, eu retiro de tabela termodinâmica, né? Então, a pressão de saturação vezes o volume, dividido pela constante do gás vapor, vezes a temperatura. Aqui, né, já dá para entender que dá para cortar bastante coisa, né? O local é o mesmo, então ele tem o mesmo volume, o local é o mesmo, né, está a mesma temperatura, e o gás é o mesmo, né? Ambos são, né, vapor de água. Então cortou todo mundo, então vai ficar que a minha umidade relativa
é a pressão parcial de vapor pela pressão de saturação. Ok? Tá? No próxima aula a gente vai resolver aí alguns problemas, né, sobre propriedade psicométrica, né, e vai ficar mais claro para você entender como é que eu uso, né, essa equação para saber qual que é a umidade relativa do local. Mas é importante que você tenha em mente aí que então, né, essa umidade relativa está dizendo para você o quanto você está distante da saturação. Tá? É isso. E, de forma geral, né, ele é um índice que vai, então, te dizer o quanto você está perto ou longe dessa saturação. Quanto maior for a umidade relativa, mais próximo você está da saturação. Ok? Legal. Bom, aqui é um exemplo, né, então, supondo o ar, né, a 25 graus Celsius e 100 kPa, o que, que a gente tem? Observando lá na tabela termodinâmica, né, a gente vê, então, que para, né, o ar nesta condição, né, de 25 graus Celsius, a água, né, a 25 graus Celsius, a pressão de saturação é 3,1698 kPa. Então, o que, que acontece? Se eu estiver num local onde eu tenho que a pressão parcial de vapor é igual a zero, significa que eu não tenho nada de umidade nesse local. Né? A umidade relativa aí é zero, né? Tá? E eu tenho somente ar seco, então só oxigênio e nitrogênio. Se a minha pressão parcial de vapor for menor do que este valor aqui, né, do que 3,1698, mas maior, né, porém maior, né, do que zero, então eu tenho um ar não saturado, ou seja, 20% de umidade relativa, 30%, 50%, 60%, 70%, 90%, enfim. Agora, se a pressão parcial de vapor do local for igual a 3,1698 kPa, aí o meu ar é saturado. Significa o quê? Que eu estou com umidade relativa de 100%. Ok? Bom, esse assunto, né, de umidade relativa, né, ele é importantíssimo, né, tá? É, não do ponto de vista para cálculo de ar-condicionado, mas para entender como o ambiente está, né? E aí a gente tem, né, segundo as organizações de saúde, né, os valores recomendados, né, para essa faixa de umidade. Então, segundo a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, o valor recomendado para a umidade relativa está, né, em torno de 60%. Ok? Acima disso, né, então valores aí de 80% para cima, a gente considera o ar muito úmido. E aí o que, que acontece? Eu tenho lá ó, aumento de proliferação de fungos e bactérias. Então é um risco para a saúde. E umidades relativas abaixo de 60%, né, de 30% para baixo, também são prejudiciais. A gente considera o ar muito seco. E aí, né, ressecamento de vias aéreas, né, tá, respiratórias. A gente tem como medir essa umidade relativa, então para isso a gente utiliza de equipamentos, né? Então aqui a gente tem um higrômetro de precisão, né? Tá? E aqui um termohigrômetro digital. Então são equipamentos que a gente utiliza aí para medir a umidade relativa do local. Tá? Então eles vão te dizer, né, as condições, né, como é que está a umidade relativa, né, para esse ambiente. Então no caso aqui, né, a gente tem aqui esse equipamento aqui nesse higrômetro de precisão, ele está indicando que a umidade relativa por volta aqui de 13, né? 13%, tá ok? Então muito baixo, né? Já esse outro aqui, né, no exemplo, está mostrando aqui que eu estou dentro da região de conforto, próximo aqui 50%. Tá? Tá? Essa aqui é uma região de conforto, ou seja, para um projeto de conforto, ele está indicando que a gente está numa umidade relativa interessante, tá ok? Bom, a gente vê então umidade relativa e umidade absoluta, a gente tem algumas equações que correlacionam a umidade relativa com a umidade absoluta. Aqui, né, eu apresento então, as duas equações. Tá? Então, supondo que eu tenha a umidade absoluta, eu tenho como chegar na umidade relativa. Então, a umidade relativa será a umidade absoluta vezes a pressão total, ou seja, a pressão atmosférica do local, sobre a relação entre os gases, né, o 0,622, né, que a gente já viu já em slides passados, que é uma relação
entre as constantes universais do gás ar seco e do gás vapor d'água, né? Mais a umidade absoluta vezes a pressão de saturação. Então, pressão de saturação, né, para essa condição analisada. E caso eu tenha umidade relativa, eu posso chegar na umidade absoluta. Como que eu faço isso? Bom, de novo, né, a constante, né, de relação lá de gás, ar seco e vapor d'água, né, 0,622, vezes a umidade relativa do local, vezes a pressão de saturação. Então, a pressão de saturação, né, a pressão do vapor d'água, né, com 100% de umidade relativa, sobre a pressão atmosférica do local, que é a pressão total, menos a umidade relativa vezes a pressão de saturação. Okay? Então, são equações que a gente pode utilizar aí para correlacionar a umidade relativa com umidade absoluta e umidade absoluta com umidade relativa. Tá? Legal. Bom, próxima propriedade é a entalpia, tá? Essa entalpia que a gente está falando de entalpia da mistura. A entalpia é uma propriedade muito importante para a gente, né? A gente chama isso daqui também, né? Normalmente aí você vai encontrar também como sendo energia total, tá? Então, a entalpia da mistura é dada como sendo, né, a soma das entalpias de cada componente, ou seja, do ar seco e do vapor d'água, a condição na qual, né, o componente se encontra na mistura, ok? Bom, antes da gente falar um pouquinho dessa entalpia da mistura, tem que só lembrar, né, relembrar, para quem, né, já viu isso e para quem nunca ouviu falar, né, o que é entalpia. Então, a entalpia, eu vou colocar aqui uma entalpia específica, né, entalpia por unidade de massa, tá? Ela é definida como sendo a energia interna mais pressão vezes volume, ok? Então, o que é entalpia? Então, entalpia é a energia interna, U. O que é energia interna? É a energia, né, a soma de todas as parcelas de energia que existem, né, para que uma substância ela seja possível, né? Tá? Então, para você, né, existir, você tem aí uma quantidade de energias que estão sendo, né, que estão atuando. Então, energias cinética, potencial, energia química, ou seja, várias parcelas de energia, a soma de todas essas parcelas, a gente chama isso daí de energia interna, ok? Mais pressão vezes volume. Pressão vezes volume é trabalho, né? Se a gente for estudar, né, o trabalho realizado por um gás, né, o trabalho realizado por um gás é integral, né, de P dV, né? Tá? Então, pressão vezes volume, ok? Então, pressão vezes volume é trabalho. Então, o que é a entalpia? É a energia interna mais o potencial, né, de trabalho, ok? Então, é a soma dessas duas parcelas de energia, energia interna e trabalho, tá? No caso aqui, a gente está estudando então a entalpia de mistura, ou seja, a energia interna do ar seco, mais o potencial de trabalho, né, desse ar seco, mais a energia interna do vapor de água, né, e o trabalho ou o potencial de trabalho desse vapor de água. Então a soma disso a gente chama então de entalpia da mistura, ou em algumas literaturas você vai encontrar como energia total, ok? Então colocando aqui, né, a entalpia do ar seco mais a entalpia do vapor, ok? Ou, né, colocando isso aqui como energia específica, né, a mesma coisa de eu fazer o seguinte, a massa de ar seco vezes a entalpia específica do ar seco mais a massa de vapor vezes a entalpia de vapor, ok? Bom, aqui, né, a gente tem que lembrar, né, de algumas coisas, então a gente vai fazer um tratamento, né, então dividindo todo mundo aí, né, pela massa de ar, tá? Então, se eu dividir essa equação aqui, eu vou mudar um pouco a cor da caneta, então se eu dividir esse trecho por massa de ar e esse daqui também por massa de ar, o que eu vou ter?
este vai cortar com esse, e aqui eu vou ter massa de vapor por massa de ar. E massa de vapor por massa de ar, a gente já viu que isso aqui chama umidade absoluta, ok? Então, eu posso simplesmente, né, dizer então, que a entalpia da mistura vai ser a entalpia do ar seco mais a umidade absoluta vezes a entalpia de vapor, né, a entalpia de vapor saturado, né, tá? Para a condição de pressão que a gente está analisando, né, o projeto, ok? Ou analisando a mistura aí. E a unidade disso no sistema internacional é o kJ por quilograma de ar seco. Aqui, essa entalpia específica do ar, né, a gente calcula ela como sendo o calor específico, a pressão constante vezes a temperatura, ok? Lembrando, né, de calor específico a pressão constante, que a gente viu lá na revisão de termodinâmica, então a gente já está utilizando, né, alguma coisa que, né, a gente viu lá na revisão aqui. Né, no caso, aí, como é que a gente vai poder calcular então essa entalpia do ar seco, ok? E aí, então, a soma dessas duas parcelas dá para a gente aqui, né, fornece para a gente, então, aqui, qual que é a entalpia dessa mistura. E essa propriedade é muito importante para a gente, por quê? Porque através dessa propriedade eu consigo calcular quais são as capacidades dos equipamentos. Então, saber quanto de energia eu estou adicionando, né, para poder aquecer o ar, ou quanto de energia eu tenho que retirar para poder resfriar o ar, tá? Então ela é uma propriedade bastante importante para a gente. A outra propriedade que a gente tem é o volume específico, tá? Aqui lembrando, né, que o volume específico ele é o inverso da massa específica, ok? Então, a massa específica é uma propriedade bastante importante para a gente, mas em ar-condicionado normalmente o que a gente fornece é o volume específico, que é o inverso da massa específica. E aí, ele é definido como sendo o volume da mistura por unidade de massa, né? Por isso que é volume específico, né? Tá? E aí aqui tanto faz eu calcular pelas, né, os volumes ou pelas parcelas de ar seco ou pelas parcelas de vapor d'água, que é o que eu coloco aqui, né? Como os volumes ocupados pelos componentes da mistura são iguais, a gente viu isso quando a gente calculou a quantidade de água e a quantidade de vapor desculpa, a quantidade de vapor de água e a quantidade de ar seco no mesmo ambiente, né? A gente viu que o volume é o mesmo, né? Tá? Então, como os volumes ocupados são os mesmos, né, para cada componente, a gente pode definir também como sendo o volume de ar seco por unidade de massa de ar seco. Então, volume específico, eu posso calcular o volume específico como sendo a constante de vapor vezes a temperatura dividido pela pressão parcial de vapor, da mesma forma que eu posso calcular como sendo a constante de ar seco vezes a temperatura dividido pela pressão de ar seco. Lembrando que pressão e temperatura são absolutos, né? Temperatura absoluta no sistema internacional é Kelvin, tá ok? Tá? E aí a pressão absoluta aqui, né, a gente usa, no caso aqui, está usando o quilopascal, tá ok? E aí então a gente tem como unidade metro cúbico por quilograma de ar seco. É essa unidade que a gente utiliza para volume específico, tá? Então ela é uma propriedade importante para a gente para poder determinar qual que é a vazão, por exemplo, de ar que eu preciso, né, para enviar para um ambiente, para resfriar um ambiente. Tá? Então ela vai auxiliar a gente nessa equação, tá? Nessa, chegar nesse valor. Bom, outra propriedade importante é a temperatura de bulbo seco. Né? A temperatura de bulbo seco é aquela que a gente mede com um termômetro comum, que é o que está, né? É a temperatura que a gente normalmente vê nos termômetros, né? E que indica para a gente aí o quanto de calor sensível está sendo adicionado, né? Ou retirado no local, né? Tá? Então aqui a gente tem, né, mudança de temperatura, né? Tá? E é a temperatura que a gente está enxergando aí no local. A outra aqui é a temperatura de ponto de orvalho, bastante importante e explica para a gente por que a gente tem fenômenos aí, né, principalmente
quando tem dias mais frios, né? Por que que a gente tem, né, o sereno, né? Por que que tem o orvalho, né? Então, o que que é a temperatura de ponto de orvalho? É a temperatura na qual o vapor de água presente no ar, né, é, é resfriado em um processo a pressão constante. Tá? Então, aí ele vai sendo resfriado num processo a pressão constante e ele vai começar a condensar. Então, o que significa? Vamos supor que eu estou num local que está a uma certa temperatura T1, que é essa posição, e ele não está saturado. Tá vendo? Ele está longe aqui da saturação. A saturação está aqui, né? Aqui é a linha de saturação, e eu estou aqui nessa posição. E vamos supor que esse ar agora está sendo resfriado, né? Tá? Porém, a pressão parcial de vapor não está sendo alterada, ele só está sendo resfriado sem mudar a pressão parcial de vapor. Então, se ele está sendo resfriado, ele está saindo aqui dessa condição de vapor superaquecido e está caminhando em direção à região aqui, né, de vapor saturado. Quando ele chegar aqui na posição de vapor saturado, essa posição 2, isso aqui é o que a gente chama de temperatura de ponto de orvalho. Tá? A temperatura de ponto de orvalho nada mais é do que a temperatura na qual, para aquela pressão parcial do vapor, ele chegou na região de vapor saturado. Ou seja, nessa posição aqui, qualquer retirada de calor agora, ele vai começar a condensar, ok? Tá? Então é o que acontece, por exemplo, quando eu tenho alguns equipamentos, né, que estão muito frios, né? Tá? Então o equipamento está numa temperatura, vamos supor, por exemplo, não precisa ser bem um equipamento, né, mas eu tenho uma tubulação que está a uma certa temperatura aí, por exemplo, vamos supor que essa tubulação está aqui a 10 graus Celsius, ok? E vamos supor que o ar está a 25 graus Celsius. Bom, nessas condições aqui, dependendo das condições aqui do ar, né, esse ar ele vai, né, se aproximar dessa tubulação que está a 10 graus e ele vai começar a ceder, né, calor para essa tubulação. Né, pela transferência de calor, eu vou transferir sempre a energia do corpo ou substância de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, está excedendo energia aqui, né, na superfície desse tubo. E aí o que vai acontecer com este ar? Ele vai começar a resfriar. Se a temperatura desse ar, né, começar a reduzir demais, ele vai chegar numa condição, tá? Por exemplo, aqui 10 graus Celsius, supondo que fosse essa condição para ele, podia ser até uma temperatura maior, por exemplo, 18 graus, tá? E aí o que acontece? Ele chega nessa condição de saturação. E aí ele vai começar a condensar. Então é o que ocorre quando a gente vai, por exemplo, em bebedouro, né? O bebedouro está sempre molhado, né? Aquela tubulaçãozinha onde a gente normalmente enche, né? Uma, um copo com água, enfim, né? Ele está sempre úmido. Por quê? Porque ali a temperatura é baixa, o ar ao redor tem uma temperatura maior, e aí esse ar ao redor, ao encostar, né, ao trocar calor com a superfície dessa tubulação que está fria, ele chega na condição de ponto de orvalho, e aí ele começa a condensar. A água presente no ar começa a condensar. Ok? Então a temperatura de ponto de orvalho ela é igual à temperatura de saturação na pressão parcial de vapor. Ou seja, para cada pressão parcial de vapor, existe uma temperatura na qual ele vai estar aqui na região de saturação, ou seja, uma temperatura de saturação. O que a gente viu lá, né, na revisão de termodinâmica, tá? Então, para cada temperatura existe uma pressão de saturação, assim como para cada pressão existe uma temperatura de saturação. Então, dependendo da pressão que eu tenho aqui, vai existir uma pressão, não, desculpa, vai existir uma temperatura na qual ele vai começar a condensar. É isso, tá? Então, isso é a temperatura de ponto de orvalho, né, que a gente enxerga bastante, né, quando a gente pega uma lata de refrigerante, por exemplo, né? Tá? Então aqui a gente tem aqui uma lata de refrigerante, tá? Esse refrigerante está numa temperatura
baixa, tá? Menor do que a temperatura de ponto de orvalho do ar, né? Deste ar que está ao redor dele, e aí o que ocorre? Quando esse ar se aproxima dessa lata, né? Ele vai ceder energia e vai diminuir a temperatura. Chegou na temperatura de ponto de orvalho, né, a partir daí ele começa a condensar. Então, a gente diz que a garrafa está suada, né? Então, na verdade, nada mais é do que o ar atmosférico condensando o vapor d'água presente nele. Tá? Então, o vapor d'água, né, diminuiu a temperatura, chegou na temperatura de saturação e agora está condensando. Ok? Bom, aqui, né, é uma outra propriedade termodinâmica. Essa é a temperatura de saturação adiabática. É um conceito importante que, né, vai mostrar para a gente o que significa a temperatura de bulbo úmido, né, que é uma propriedade também psicrométrica. Tá? Então, a temperatura de saturação adiabática, né, ela é uma condição de equilíbrio termodinâmico por meio de um processo de saturação adiabática. Tá? E dessa forma, é uma propriedade termodinâmica do ar. Bom, vamos explicar o que é isso aqui, né, de outra forma. Então, o que significa isso? Bom, primeiro, saturação adiabática. Significa então que eu não estou trocando calor com ninguém, né? Tá? Então, como é que eu chego nessa saturação adiabática? Supor que eu tenho um reservatório, como esse indicado aqui, e esse reservatório ele está isolado, né? De forma que eu não troco calor com o meio, ok? Tá? Então eu não consigo trocar calor com o meio. Legal. Aqui eu tenho uma entrada, aqui eu tenho um reservatório com água aqui, e aqui eu tenho um fornecimento de água para manter sempre aqui um nível constante nesse reservatório. Nessa entrada aqui eu vou pegar o ar não saturado, ou seja, o ar presente na atmosfera, que está numa temperatura inicial, numa umidade absoluta inicial e numa umidade relativa inicial. Por exemplo, ele pode estar aqui com uma umidade relativa de 50%. Tá? Então ele não é saturado, lembra? Para ser saturado, a umidade relativa tem que ser 100%. Bom, se ele não está saturado, significa que ele tem capacidade de absorver umidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse ar entrar dentro desse aparato, né? Tá? E esse aparato aqui, essa caixa, ela tem comprimento suficiente para que na saída eu tenha a condição que eu quero. Ok? Então, qual que é a condição que eu quero? Eu quero o seguinte, quero entrar com esse ar não saturado, esse ar está entrando aqui nessa caixa, e como ele tem capacidade ainda para absorver umidade, ele vai absorver a umidade presente aqui, porque eu tenho, né, um reservatório com água. Ok? Então, para esse reservatório sempre manter a mesma quantidade de água, né, o mesmo nível, eu tenho uma entrada aqui, né, que vai manter sempre aqui, então, a minha água, né, tá, desse reservatório no mesmo nível. Essa água líquida aqui nesse reservatório está numa temperatura T2, tá, de forma que, quando o ar não saturado entra nessa caixa aqui, ele vai absorver essa umidade e por conta de T1, temperatura de entrada, ser maior do que T2, então vai ocorrer o que? Uma troca, né, de calor rápida aqui entre esses dois, né, entre o ar não saturado e o vapor da água presente aqui, né, por conta da água líquida que eu tenho, né, tá? E aí, essa velocidade de troca ela é tão rápida, tá? Que ela, né, a gente diz que isto é adiabático, ok? Então não houve troca de calor aí, né, com o meio. Então o que que aconteceu? O que que ocorreu aqui? O ar entrou aqui não saturado, absorveu a umidade por conta que ele tem capacidade ainda, ele está longe da saturação, absorveu a umidade. Só que enquanto ele está absorvendo a umidade, o que que ocorre ali, né? Ele tem que trocar calor com ele mesmo, vamos dizer assim, né? Tá? Nesse processo de trocar calor com ele mesmo, vamos dizer, né? A molécula de ar
com uma certa umidade, trocar calor com essa quantidade de umidade que ela está absorvendo, né, com essa quantidade de água que ela está absorvendo, faz com que, né, ela reduza a temperatura dela, certo? Uma vez que ela transferiu uma quantidade de energia para que, né, uma parcela da água evapore e ela absorva essa umidade na molécula, ela tem que transferir energia. Só que ela está transferindo energia numa velocidade muito rápida para ela mesma ali, e isso faz com que ela diminua a temperatura, ok? Tá? E aí, neste processo, né, ele vai caminhando aqui, dando tempo suficiente para ele absorver, né, e absorvendo umidade, de forma que quando ele sair aqui em 2, ele vai sair com umidade relativa igual a 100%, ok? Então a umidade relativa aqui é 100%, ou seja, ele absorveu toda a umidade possível que aquela molécula pode absorver. E aí, agora ele está numa outra temperatura, uma temperatura T2 menor que T1. Por quê? Porque por conta de absorver a umidade, né, ele precisou, né, ceder energia para, né, acumular, né, para converter essa água líquida em vapor instantaneamente, tá? E isso está ocorrendo aqui de forma bem rápida, né? Tá? De forma bem rápida e sem troca de calor com o meio. Né, é a molécula com ela, né, a molécula de ar ali, né, ela fazendo a transferência com ela mesma, vamos dizer assim, né? Tá, para ficar bem simples aí. E aí, como ela transfere energia para ela mesma, aqui para ela transferir energia, para eu ter uma parcela de para ter uma outra parcela de umidade, e isso faz com que a temperatura caia, né? Lá na refrigeração ocorre isso daí também, né, num curso específico que a gente vai, né, vai fornecer sobre refrigeração. Isso aí lá chama efeito flash, né? Quando eu pego uma parcela da massa, né, da substância e cedo energia, né? Tá? Então eu pego uma parcela dessa massa e cedo energia para outra parcela dessa, né, dessa mesma substância. Isso daí chama efeito flash, né? Mas é para um outro curso, tá, ok? Bom, e aqui não chama efeito flash, né? Então aqui o que ocorreu foi isso. Então ele tinha uma temperatura maior, absorvia umidade, e aí nessa absorção de umidade, até chegar na saturação, a minha temperatura reduziu e agora eu tenho uma umidade absoluta diferente. O que está ocorrendo aqui? De forma geral, né, eu tenho a temperatura T1 maior que T2, e tenho a umidade absoluta 2 maior que a umidade absoluta 1. Ou seja, na entrada eu tinha uma quantidade de vapor de água por massa de ar seco, e na saída eu tenho mais, né, é, massa de vapor por massa de ar seco. Então aumentou, né, a umidade. E a umidade relativa 100%. Né? Então a umidade relativa em 2 é maior que a umidade relativa em 1. Tá? Bom, isso então é esse aparato, né, um modelo termodinâmico, né, um modelo, uma idealização, né, de um processo. Ok? Como é que eu calculo isso? E onde que eu consigo chegar aí, né? Então, olha lá. Se eu aplicar aqui um balanço de energia nesse sistema, e aí a gente não vai não gastar muito, né, muita energia nessa matemática, né? O que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a energia de entrada. O que, que eu tenho na entrada? Eu tenho ar seco e vapor d'água. Então a gente viu isso agora há pouco quando a gente falou de entalpia da mistura. Então isso aqui é minha entrada. O que mais eu tenho de entrada? Bom, eu tenho essa água de reposição, que nada mais é, né, do que a diferença entre o que eu tinha, né, o que foi adicionado e o que eu tinha inicialmente. Então a vazão mássica de vapor da saída menos a da entrada, né, é o meu delta, né, de vazão mássica, que é a minha diferença de vazão mássica, vezes a entalpia de líquido saturado, tá? Porque aqui é líquido saturado, é líquido que está entrando aqui, né? Isso tem que ser igual à minha saída. Quem que é a minha saída? Bom, na minha saída eu tenho ar seco e vapor d'água.
Então é a entalpia da mistura na saída. Então isso, né, é o meu balanço de energia. Se eu dividir todo mundo aí pela vazão máxima, então dividir todo mundo aqui, né, vir aqui e dividir todos os termos, né, dividir aqui pela vazão máxima de ar, aqui pela vazão máxima de ar, aqui mesma coisa, né, tá? Fazer, né, realizar essa de ar, né, fizer tudo isso, eu vou ter então que, primeiro, aqui eu corto a vazão máxima de ar, da mesma forma que acontece aqui, eu corto também. Aqui eu tenho vazão máxima de vapor por vazão máxima de ar, isso aqui chama umidade absoluta, né? Tá? Aqui é uma relação, aqui também é uma umidade absoluta, né? Tá? Aqui cortou também, aqui também é umidade absoluta. Bom, se eu fizer isso e isolar então o que eu quero, que é a umidade absoluta, tá? Na entrada, né? A minha umidade absoluta na entrada, porque aqui, né, esse trecho aqui, isso aqui chama umidade absoluta de entrada, né? Tá? Aqui, esse trecho aqui vai ser minha umidade absoluta de saída, chama de 2, ok? Então, se eu fizer isso e isolar para encontrar então a umidade absoluta que eu tenho na entrada, eu tenho essa equação aqui, tá? Então, a umidade absoluta na entrada será igual ao calor específico à pressão constante para o ar, né? Vezes a diferença de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial, T2 menos T1, mais a umidade absoluta lá da saída, vezes aqui, ó, é a diferença de umidade, desculpa, diferença de entalpia, né, de vapor saturado e líquido saturado. Isso aqui é entalpia de vapor saturado menos entalpia de líquido saturado, tá? Para quem? Bom, isso aqui, né, a gente está falando da saída aqui, né, ponto 2, ok? Para condição de temperatura 2. Sobre a entalpia de vapor saturado na entrada menos a entalpia de líquido saturado, né, em 2, que é igual, né, à minha saída, mesma temperatura. Tá? Então, dessa forma eu consigo então encontrar quanto que é a minha umidade absoluta do ar, né, na atmosfera. Parece meio complexo e é, né, realmente bem complexo, mas a gente vai resolver um problema usando essas equações, vocês vão ver que não é tão complicado assim, tá? Aqui tem, né, uma condição, né, uma propriedade que a gente não consegue encontrar facilmente, né, nas tabelas termodinâmicas, tá? Por exemplo, entalpia de vapor saturado, a gente consegue na tabela termodinâmica. Então eu vou lá para a temperatura T1, pego qual que é a minha entalpia de vapor saturado. Para a temperatura T2, eu consigo saber quanto que é, né, minha entalpia de vapor saturado e líquido saturado, né, para a condição 2, né, para a condição de saída. Agora, e a minha umidade absoluta? Bom, minha umidade absoluta eu calculo, né, da mesma forma que a gente já viu como calcula a umidade absoluta, né, anteriormente. Então, a umidade absoluta lá na saída vai ser o quê? 0,622 vezes a pressão parcial de vapor do ponto 2 menos a pressão atmosférica do local, né, desculpa, sobre a pressão atmosférica do local menos a pressão parcial de vapor em 2. Aqui, lembrar que a gente está na condição de saturação. Isso aqui é a mesma coisa que escrever o seguinte, ó, umidade absoluta em 2, 0,622 vezes, né? Aqui pode até ficar dessa forma, né? Pressão de saturação, porque a umidade relativa é 100%, né? Sobre pressão atmosférica do local menos pressão de saturação. É a mesma coisa, tá? Então, essa daí é a temperatura de saturação adiabática. Dá para perceber, né, que dá um certo trabalho para calcular isso, né? E
é um modelo termodinâmico bastante, né, complexo, né, tá? A gente tem que garantir que lá na saída eu vou ter 100% de umidade relativa. O que acontece com isso? É improvável que a gente consiga fazer isso na vida real, né? Então, a gente não consegue um modelo desse, né, construir uma máquina dessa, um equipamento desse, para checar qual seria a temperatura de saturação adiabática. Então, o que a gente faz? A gente usa uma aproximação. O que é a aproximação da temperatura de saturação adiabática? Bom, a aproximação da temperatura de saturação adiabática, tá, vai ser o que a gente vai chamar de temperatura de bulbo úmido, tá? O que a gente vai chamar de temperatura de bulbo úmido. E a gente já vai ver como é que a gente faz isso. Antes da gente chegar lá na temperatura de bulbo úmido, né? Então, só mostrando que a temperatura de saturação adiabática ela não é igual à temperatura de ponto de orvalho, tá? Então, temperatura de ponto de orvalho, a gente viu que eu tenho aqui, né? Para uma certa pressão parcial de vapor, eu vou resfriando até chegar na temperatura de saturação. A temperatura de saturação adiabática ela é diferente, tá vendo? Eu tenho uma condição inicial, vou adicionando, 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 adicionando umidade, tá? Mas aqui, ó, nota que eu vou chegar numa outra posição, tá? Então a minha temperatura de saturação adiabática ela não é igual à temperatura de ponto de orvalho. Quando que a temperatura de saturação adiabática será igual à temperatura de ponto de orvalho? Quando a minha temperatura, na minha condição, já for uma condição de 100% de umidade relativa. Ok? Então, lá em 100% de umidade relativa, a minha temperatura de bulbo seco vai ser igual à minha temperatura de ponto de orvalho, que vai ser igual à minha temperatura de saturação adiabática, que a gente vai chamar de temperatura de bulbo úmido daqui a pouco. Ok? Tá? Então, só nessa condição que os três vão ser iguais. Então, na condição de 100% de umidade relativa, temperatura de bulbo úmido é igual à temperatura de bulbo seco, que é igual à temperatura de saturação adiabática. Para qualquer outra condição, elas têm valores diferentes. Ok? Bom, vamos lá. Então aqui deu para perceber que é um pouco complexo, né, utilizar aqui, né, esse equipamento, então o que a gente faz é usar a temperatura de bulbo úmido. Então a temperatura de bulbo úmido nada mais é do que uma simplificação para encontrar a temperatura de saturação adiabática, tá? E aí para isso a gente usa um psicrômetro, tá? Qual que é a ideia do psicrômetro? Bom, a ideia do psicrômetro é a seguinte: eu tenho um termômetro comum, né, um termômetro de bulbo seco, né, o bulbo seco aqui, e aí aqui eu vou colocar uma mecha. Lá no bulbo, né, eu vou colocar uma mecha, normalmente de algodão, tá? É, e aí essa mecha aqui, né, de algodão ou um outro pano qualquer, eu vou deixar essa mecha embebida, né, vai estar úmida, né, e vou garantir que ela está sempre úmida. Para isso, então, a parte dela está, né, mergulhada aqui no recipiente com água. Então, eu estou garantindo que eu tenho umidade aqui nessa mecha. E aí eu vou passar um fluxo de ar. Esse fluxo de ar ele tem que passar com uma velocidade tal que ele passe, encoste aqui na mecha, e como ele tem temperatura maior, né, e ele está com umidade relativa menor que a saturação, ou seja, a umidade relativa dele está longe de 100%, então ele pode absorver mais umidade. Então ele passa rapidamente por aqui e absorve a umidade, uma parte da umidade que tem nessa mecha, e sai saturado, ou próximo da saturação, né? Tá? E aí, com isso, né, quando ele faz esse movimento de absorver, então, essa umidade, o que ele está fazendo aqui? Calor latente, né? Tá trabalhando com calor latente. Lembrando, né, a gente tem, né, o calor sensível, que eu vou tirar esse ponto que a gente vai deixar em calor, não em fluxo de calor, né? Então, calor sensível, que é massa vezes o calor específico, né? Pressão constante, na maioria das vezes, né? Vezes o meu ΔT, tá? E tem o calor latente, né? O calor latente
a massa vezes o calor latente aí de vaporização ou de condensação, né? Enfim, depende para onde a gente está indo aí, né? Tá? Então a gente está trabalhando aqui no calor latente. Então o que está ocorrendo aqui? Aqui está úmido, né, tem uma quantidade de água, o fluxo de ar vem aqui, esse ar ele tem ainda condições de absorver umidade, então ele vai vaporizar uma quantidade dessa água que está presente aqui nessa mecha, para ele absorver, né, essa quantidade de umidade. Isso é num processo muito rápido, ou seja, é rápido o suficiente para eu poder é, idealizar como um processo adiabático, ou seja, sem troca de calor, né, porque ele é um processo rápido demais, né? Tá? E aí, nessa troca de calor rápida, né, ocorre então que eu retiro, né, nessa retirada de energia, que eu estou fazendo com a temperatura do ar? Reduzindo. Então, né, a minha temperatura de bulbo úmido vai ser menor do que a temperatura de bulbo seco. Ok? Tá? Então, isso é um psicrômetro. Aqui eu tenho alguns modelos de psicrômetro, tá? Então, esse aqui é um psicrômetro de aspiração, bastante interessante, né? Então, como é que funciona aqui? Eu tenho um termômetro de bulbo seco, um termômetro de bulbo úmido, porque eu preciso, né, conhecer a temperatura de bulbo seco do local, que é a temperatura comum, e a de bulbo úmido, né? E aí, que eu tenho aqui? Eu tenho uma membrana, tá? Aqui eu tenho uma membrana, aqui eu tenho uma passagem de, não, um local aqui para passagem de ar, né? É uma membrana, eu pressiono essa membrana, quando eu solto essa membrana, então eu faço não, uma aspiração do ar. O ar passa rapidamente, né? E aí é onde eu tenho a mecha, então ele vai fazer aquele processo de absorver a umidade, e aí, nessa absorção de umidade, ele, né, vai acabar se resfriando e tendo uma temperatura menor do que o bulbo seco, ok? Posso fazer isso aqui digitalmente, então com psicrômetro digital, tá? E esse daqui, né, é o psicrômetro manual, né, tá? De catraca, né? Então como é que ele funciona? Eu tenho aqui, ó, um termômetro de bulbo seco, aqui eu tenho um termômetro de bulbo úmido, e aí a ideia é que eu gire, né, esse termômetro, esse psicrômetro, né, numa certa velocidade, de forma que, né, o ar, ao encostar aqui no termômetro de bulbo seco, ele vai marcar a temperatura local, e ao encostar aqui na mecha do termômetro de, né, de bulbo úmido, ele vai, né, nessa absorção de umidade, vai resfriar, e aí eu tenho uma temperatura menor, que é o que a gente chama de bulbo úmido, que é uma aproximação da temperatura de saturação adiabática. Ok? Tá? Então, isso aqui são alguns equipamentos que a gente utiliza para checar aí, né, o temperatura de bulbo úmido, que é uma aproximação da temperatura de saturação adiabática, e esse equipamento chama psicrômetro. Ok? Bom, então essas aí são as propriedades psicrométricas, tá? As propriedades mais importantes que a gente tem, né? Destas propriedades, então, a gente consegue trabalhar nos processos psicrométricos, então a gente consegue calcular e ver qual que é o comportamento do ar e quanto de umidade eu preciso adicionar no ambiente, quanto de umidade eu preciso retirar do ambiente, tá? Através dessas equações, ok? Eu sei, né, que são algumas equações, né, e elas parecem algumas vezes um pouco complexas, né? Então, na próxima aula a gente vai resolver alguns problemas de uma lista que vai ser fornecida para vocês, né? Para vocês poderem estudar, né? Então, alguns problemas a gente vai resolver e aí ali na hora que a gente vai resolvendo alguns, né, um desses problemas, acho que facilita aí o entendimento, né, das propriedades psicrométricas. Ok? Bom, aqui são as referências utilizadas para essa aula, tá? Então a gente tem aqui 3 livros de novo, né? O livro do Trott, que a gente já comentou aqui, que é Refrigeração e Ar-Condicionado, o livro do Sengel, tá? E o livro do Simões, que é não, na verdade o Simões e o Neto, né? São 2 professores da Poli, né? Da USP, né? Em São Paulo, tá? Então é um livro que chama Fundamentos e Aplicações da Psicometria. Ok? Bom, então espero que você tenha entendido essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, pode
né, entrar em contato para a gente esclarecer. E aí na próxima aula, então, a gente vai resolver alguns problemas de propriedades psicométricas para a gente utilizar essas equações que a gente viu hoje, tá? E aí facilitar aí o seu entendimento. Então, até a próxima.